adorar, exaltar. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse aí no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Todos encontraram? Amém? Quem cala consente. Diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Amém? Feche teus olhos, coloque as duas mãos na altura do teu peito, no peito na altura do coração. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite, Senhor, venha tocar as nossas vidas de uma maneira diferente, que o Senhor venha tocar as nossas vidas, Pai, de modo que haja, Senhor, que nós possamos sentir verdadeiramente poder emanando do Senhor em nós, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser restaurados, para que nós possamos ser renovados em Ti, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra as mentes e os corações aqui presentes para ouvir a Tua palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Este texto é lindo demais, e ele expressa várias coisas que nós podemos trazer para as nossas vidas, para nos edificar. Se eu fosse tematizar essa mensagem, eu poderia dizer assim: a impossibilidade de vida plena e a morte prematura. Porque se nós observarmos a partir aqui do versículo 25, estendermos um pouco mais daquilo que foi lido, até o final do capítulo 5, onde vai falar também sobre a cura da filha de Jairo, você vai ver que os temas principais deste texto são justamente esses: impossibilidade de vida plena e morte prematura. Quantas vezes nós não nos pegamos fazendo uma introspectiva, olhando para dentro de nós, e uma retrospectiva, olhando para aquilo que nós já fizemos. Que nós não estamos vivendo e não estamos tendo uma vida plena em Deus. Quantas vezes, fazendo essa retrospectiva, nós observamos que sonhos, projetos, ou pior, ministérios, morreram em nossas vidas antes da hora. E com esses questionamentos, eu faço uma pergunta: o que tem nos trazido à casa de Deus? O que te trouxe aqui hoje? O que tem trazido você todos os dias que você vem à igreja? Qual é o motivo de estarmos aqui? Por que nós vemos a casa de Deus?
por que não vivemos uma vida plena se estamos vindo na casa de Deus? Por que deixamos morrer coisas nas nossas vidas prematuramente? Ou seja, contra a vontade de Deus. Por que nós deixamos a nossa vida distorcer da vontade de Deus? Nós saímos daquilo que Deus quer para nós. Já percebeu o quanto que nós somos ingratos? O quanto que as nossas ações desmerecem e desvalorizam aquilo que Cristo fez por nós? É verdade que nós não vamos conseguir entender o amor de Deus, já que Ele excede todo o nosso entendimento, mas nós podemos compreender que nós não somos dignos de estar aqui. E esse fato de compreender que não somos dignos de estar aqui, deveria no mínimo gerar em nossos corações uma gratidão e uma confiança por aquele que aplacou a ira de Deus sobre as nossas vidas e nos deu a oportunidade de adorá-lo. Por que a nossa fé tem se infindado? Por que a nossa fé tem se diminuído com o passar do tempo? Por que tem se concretizado nas nossas vidas aquilo que está em Hebreus capítulo 3, versículo 12? Tende cuidado, pois, irmãos, não haja em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Se você tem feito essa introspectiva e essa retrospectiva, muitos de nós devemos perceber que essa incredulidade já chegou nas nossas vidas. Já se assentou em nós. E nós temos nos afastado do propósito de Deus, daquilo que Ele tem para nós. E aqui eu volto ao questionamento anterior. Eu não sei o que tem te trazido, o que tem te motivado a vir à casa de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o único motivo plausível para você estar aqui, o único motivo que justifica a sua estada aqui na igreja, a sua vinda na igreja, é adorar Jesus Cristo, crendo que Ele está presente. E se você adora Cristo, crendo que Ele está presente, você vai adorá-lo em espírito e em verdade. Nós não temos adorado Cristo em espírito e em verdade. Mas o que Deus procura? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu posso dizer que poucos, Ele tem encontrado poucos. Essa mulher do fluxo de sangue, ela nos ensina muitas coisas. 12 anos sofrendo de uma enfermidade. Gastou o seu dinheiro com os médicos do mundo. Não pode-se dizer que ela não tinha mais esperanças. Pode-se dizer que ela já estava desesperada. Mas algo aconteceu na vida daquela mulher, que mudou toda a situação da vida dela. E essa mulher nos ensina muita coisa. Nós vamos aprender com ela. E a primeira coisa que nós vamos aprender com essa mulher é ouvir a Jesus. A segunda coisa que nós vamos aprender com essa mulher, seguir Jesus. E a terceira coisa que nós vamos aprender com ela, tocar em Jesus. Se você conseguir compreender nessa noite esse real motivo de você estar aqui, adorar a Deus em espírito e em verdade, nenhum outro, deixando claro, nenhum outro, todas as suas necessidades Deus conhece, e se você adorar Ele em espírito e em verdade, tendo uma vida plena com Deus, elas vão ser acrescentadas. As suas necessidades vão ser acrescentadas. Que nós temos que entender que o único motivo plausível para estarmos aqui é
é adorar a Deus em espírito e em verdade. Voltando à mensagem, essa mulher ouviu falar de Jesus. E você pode dizer que é uma coisa simples ouvir falar de Jesus. Todos nós ouvimos falar de Jesus. Mas se nós formos observar na Bíblia, esse ouvir, ele não é tão simples assim. Porque nós vemos em Isaías capítulo 53, versículo 1, texto esse ratificado por Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 16, diz a seguinte frase: quem creu em nossa pregação? Espera aí. Então, você não tem só que ouvir, você tem que crer. A dificuldade não está em ouvir, a dificuldade está em acreditar naquilo que você está ouvindo, em ter convicção de que esta palavra é verdade, é real. Quantas pessoas estavam ouvindo falar de Jesus naquela época? O próprio texto diz que havia uma multidão que o seguia. Por que só uma mulher se destacou? Quando essa mulher ouviu falar de Jesus, a cura começou a acontecer na vida dela, porque ela creu que poderia ser curada. Olha o que o texto diz: porque se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Você enxerga alguma dúvida aqui? Você consegue enxergar algum sinal de dúvida na fala dessa mulher? Não, eu vou tocar e vou ser. Se eu apenas tocar em Jesus, não, nas vestes, na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Ela ouviu e creu. E você? E nós? Quando ouvimos algo da palavra de Deus, por que somos tão críticos? Por que há tanta dúvida no nosso coração acerca daquilo que está escrito aqui? Por que não venha querer me dizer que você acredita com toda a convicção que tudo que está aqui, escrito aqui é verdade? Porque se você realmente acreditasse, você seguia. Crer ao ponto de gerar fé. Porque em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como estão os seus ouvidos quando alguém fala de Jesus para você? Já se sente o todo-poderoso, o todo-cristão, o todo-perfeito? Você ainda acha que tem muito de aprender de Deus? Eu tenho muito que aprender de Deus. Eu tenho muito que corrigir na minha vida. E eu quero ouvir muito falar dessa palavra. E você? Como está o seu ouvir? Nós temos que ouvir e crer. Ouvir sem duvidar. Foi até o Eduardo que comentou comigo uma questão sobre crer, que uma vez fizeram uma brincadeira no seminário e chegaram até o pastor: vamos brincar com esse pastor. Pastor, tem uma vaca voando lá fora. E o pastor saiu correndo: cadê, meu irmão? Cadê? Cadê essa vaca? E o pessoal começou a gracejar com ele, falou: como que o senhor acredita que tem uma vaca voando lá fora? Não, porque vindo de um cristão, eu acredito que ele só fala coisas de Deus. E vindo de um cristão, eu acredito que seria verdade. Fazendo essa analogia, o nosso ouvir tem que ser com tanta convicção, que nós temos que acreditar até em coisas que são sobrenaturais. Você está conseguindo entender? Ergue sua mão. Crer a ponto de obedecer sem questionar. Vamos para o segundo tópico. A mulher ouviu,
falar de Jesus, ouvir os milagres de Jesus. Atentando só para o livro de Marcos, já no capítulo 1, ele começa falando sobre a cura de endemoniados, sobre a cura de vários enfermos, como diz o versículo 32, vários enfermos e vários endemoniados. A cura, no capítulo 2, a cura da sogra de Pedro. No capítulo 4, Jesus parando uma tempestade. E a mulher foi ouvindo essas coisas. Espera aí. Esse Jesus tem algo de especial nele. Eu creio que eu posso ser curada, se tão somente eu tocar nele. Eu sei que desse homem exala poder. Eu acredito que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E ela seguiu Jesus, em meio àquela multidão. E eu faço menção a essa multidão, e faço uma pergunta para você. De que forma você tem seguido Jesus? O que nós enxergamos na igreja hoje? Várias pessoas. Uma grande quantidade de evangélicos. Porém, pouca quantidade de cristãos. Porque há muitos evangélicos como a multidão, e poucos cristãos como aquela mulher. Porque o que tem te motivado a seguir Jesus? Simplesmente achar que Ele pode fazer um milagre na sua vida? Simplesmente achar que Ele pode te dar bênçãos materiais? Por medo de ir para o inferno? Por que nós estamos na igreja hoje? Dizendo que seguimos a Cristo. O que tem nos motivado a isso? Você tem vindo à igreja como cristão ou como mero espectador, esperando que algo de sobrenatural aconteça na sua vida, simplesmente porque você está aqui? Porque acredito eu que aquela multidão esperava que algo acontecesse com eles, simplesmente pelo fato de eles estarem próximos daquele que estava operando milagres. Mas nada vai acontecer na sua vida se não for gerado fé em você e convicção de que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Convicção de que a sua vida está errada e que você precisa de uma mudança para estar próximo de Deus. Convicção que você deve viver uma vida plena em Cristo. Mas a grande parte de nós vem à igreja como espectador. Eu vou lá para ver o que vai acontecer. Ou você escuta falar que algo está acontecendo aqui na igreja, e fala, não, vou ver se é verdade. Vou observar se realmente tem algo de especial nessa igreja. Na igreja não tem nada de especial, em Cristo sim. Aquela mulher seguiu Jesus com um propósito, porque ela já havia crido nele. Ela queria uma mudança na vida dela. E nós vamos ver aqui no final que ela não queria somente uma cura, ela queria uma transformação. Você quer só uma cura? Você quer só um milagre? Ou você quer uma transformação na sua vida? Você quer só observar? Ou você quer experimentar? De que forma você tem seguido Jesus? Porque o espectador, ele engana muito bem quando está na frente dos irmãos. Mas o espectador não dá testemunho de cristão.
O espectador quer os deleites de Deus, mas não quer as obrigações de cristão. De que forma você tem seguido a Cristo? E agora eu pergunto, de que forma você quer seguir a Cristo? Ainda é tempo de mudar. Ainda há tempo de levar a sério o cristianismo. Ainda há tempo de transformar a sua vida. Jesus ainda espera você segui-lo da maneira correta. Deus ainda quer, saindo de você, uma verdadeira adoração. Ele ainda está procurando os verdadeiros adoradores. Ele não cessou de procurar. De que forma você quer seguir Jesus? E nós vamos para o terceiro tópico. Ela tocou Jesus. E aqui está o X da questão. Aqui se encontra algo de suma importância. Aquela mulher, pela lei, devido à doença que ela sofria, ela não poderia estar no convívio social. Ela não poderia se envolver com as pessoas. Você vai ver isso lá em Levítico capítulo 15. Ela não podia tocar nas pessoas. Qualquer pessoa que tocasse ela se tornaria impuro, como ela era dita impura. E agora eu fiquei imaginando o que se passava na cabeça daquela mulher. Parafraseando com os meus próprios pensamentos, eu fiquei imaginando ela pensando assim, mas se eu for naquela multidão, além de eu contaminar todo mundo que está lá, eu posso contaminar esse homem que parece ser tão bom. É lógico que é uma concatenação minha, isso nunca ia acontecer, mas eu fico imaginando aquela mulher se perguntando, o medo que ela estava sentindo. Se vocês não perceberam, 2 versículos antes fala que Jesus estava passando por aquele caminho porque ele estava indo curar a filha de Jairo. E quem era Jairo? Chefe da sinagoga. O cara era conhecedor da lei. Com certeza, se ele visse ela lá, ele ia cumprir a lei e ia mandar apedrejá-la. O natural seria isso. Aí eu fiquei imaginando, medo, constrangimento, religiosidade, tantas coisas passando na mente daquela mulher, tantas barreiras para que aquela mulher ultrapassasse, para ela alcançar a cura e a libertação. Nós desistimos por coisas tão simples. O que tem feito nós deixarmos de tocar Jesus? Quando nós voltamos lá para o início da mensagem, fazendo a introspectiva, enxergando dentro de nós algo de ruim, que nos impossibilita de ter uma vida plena com Deus, o que nós fazemos? Obedecemos a ordem natural das coisas? Porque se essa mulher assim o fizesse, ela ficaria trancada e não enfrentaria os seus medos. E nós, quando observamos esse algo que nos impossibilita, ou achamos que impossibilita, de ter uma vida plena com Deus, o que nós fazemos? A ordem natural das coisas é nos esconder de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles erraram? Se esconderam de Deus, porque eles olharam para si e enxergaram a sua nudez, e se sentiram indignos de estar na presença de Deus. Aí eu pergunto, quantos de nós
não está sentindo a mesma coisa. Você fazendo essa introspectiva, olhando para dentro de você, vendo aquele erro que você não consegue se libertar dele. Enxergando o seu pecado, a sua dificuldade. Enxergando a sua nudez. Percebendo que você é indigno de estar aqui. Percebendo que você não pode mais tocar em Cristo. Porque Deus é puro, é santo, imaculado, todo-poderoso. E nós impuros, quando nós nos enxergamos dessa forma, nós achamos que não podemos tocar mais em Cristo. Estamos nos escondendo de Deus. E o fato de nos escondermos tem nos matado prematuramente. Nós não queremos enfrentar os protocolos. Nós não queremos enfrentar as consequências de um verdadeiro arrependimento. Nos escondemos. Escondemos os nossos erros. Escondemos os nossos pecados. E vamos vivendo uma vida dentro da igreja, mas fora do convívio de Deus. Você se pega sem se perceber, se excluindo do convívio familiar. Você não quer se comunicar mais com ninguém. Você não quer participar mais das coisas da igreja. Você não quer mais conversar com os irmãos. Você não se sente mais bem dentro deste lugar. Algo te incomoda. Porque você tem se escondido de Deus. E eu abro um parênteses aqui para explicar. Quando eu disse no início que nós desvalorizamos a Deus, que nós somos indignos. Ser indigno, nós sempre iremos ser. Mas o fato de nós sermos indignos não quer dizer que nós não temos o direito. Vou explicar. O fato de você não merecer estar aqui não quer dizer que você não tem o direito de estar aqui. O fato de você ser indigno de estar próximo de Deus, indigno de tocar Jesus, não quer dizer que você não tem o direito de tocar Ele. Você tem o direito, porque não foi você que conquistou, foi Jesus na cruz do Calvário. Ele lhe deu por direito tocar nele. Com a morte dele na cruz, o véu se rasgou. E você tem livre contato com o Pai. Você tem direito de estar aqui. Você pode estar aqui. E você pode tocar Jesus nessa noite. Porque Jesus conquistou isso para nós. É esse o favor imerecido. É a graça que Ele nos deu. Mesmo sendo indignos, mesmo sendo injustos, nós somos justificados por Ele. E temos o direito de estar aqui. E essa mulher percebeu isso. Ela não tinha mais dignidade. Ela se sentia indigna. Mas ela percebeu que tinha o direito de tocar Jesus. É hora de nós vencermos os nossos medos. É hora de nós passarmos por cima dos protocolos. Passarmos por leis que tem na igreja feita por homens, para nós tocarmos a Cristo. Está na hora de você tocar Jesus a ponto de gerar em você um verdadeiro arrependimento, que você não vai se importar de confessar os seus erros. Você não vai se importar de mostrar quem você verdadeiramente é
porque você sabe que isso, apesar de te fazer indigno, não vai te tirar o direito. Porque não foi você que conquistou, foi Cristo. O diabo quer te matar prematuramente. Ele não quer deixar você viver uma vida plena com Deus. Por isso ele vai te enganar. Ele vai colocar medo em você. Ele vai dizer que as pessoas vão te julgar pelo seu erro. Ele vai dizer que as pessoas vão te apedrejar. Ele vai dizer que você não pode confessar para o pastor, porque o pastor vai criticar você. Vai dizer que o pastor vai te colocar de prova, vai te excluir da igreja. Vai dizer que o pastor vai te expor para as outras pessoas. Isso é mentira. A palavra de Deus diz: confessai-vos uns aos outros para que haja cura. Passe por cima desse medo seu. Passe por cima dos protocolos que existem. Porque o único motivo plausível para nós estarmos aqui nessa noite, qual que é? Adorar a Deus. E se tem algo que está te impedindo, passe por cima disso. Está na hora de nós tocarmos a orla da veste de Cristo. Porque no momento que nós tocarmos, nós vamos ser curados. O poder vai ser emanado dele. E aqui eu provo para você no versículo 34, que aquela mulher não queria somente ser curada. Quando Jesus pergunta: quem me tocou? E há um silêncio e uma crítica por parte dos seus discípulos, dizendo: quantas pessoas tem à sua volta, mestre? Como disse quem me tocou? O senhor está sendo oprimido pela multidão, o senhor vai falar quem me tocou? E ele fala: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, em algumas traduções poder. É esse toque que Deus está procurando, o toque de um verdadeiro adorador. Porque somente o verdadeiro adorador, ele não se importa em se humilhar diante das pessoas para obter a presença de Deus. Não importa o que precisa ser feito, o que importa é que eu quero a presença de Deus na minha vida. E só o verdadeiro adorador faz isso. Voltando ao versículo 34, Jesus fala para aquela mulher, depois dela explicar por que ele tocou e confessar o que ela tinha feito, Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aquela mulher não queria só ser curada, ela queria ser transformada. E aquele toque transformou aquela mulher, a ponto de Jesus falar: vai, a tua fé te salvou. É esse toque que Jesus quer nessa noite. Um toque que vai transformar a sua vida. Um toque que não vai se importar com o que é preciso fazer, mas o que se quer de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Feche teus olhos. Essa noite você precisa escolher, porque você ouviu falar de Jesus. Se você está aqui porque você tem seguido Jesus, mas nessa noite você precisa escolher se você quer tocar em Jesus.
Não importa o que você fez até aqui. Importa o que você vai fazer a partir daqui. Quando a palavra de Deus diz para você vir como você está, é porque o passado não importa. Importa é a motivação no seu coração de querer ser transformado. Você ouviu, você acreditou, você tem seguido, então você pode tocar. Jesus está presente aqui nessa noite, esperando o seu toque. Aquela mulher quebrou todos os protocolos. Ela venceu o medo de ser apedrejada. Ela venceu o medo de ser julgada. Ela venceu o medo de ser apontada. O que ela não suportava mais é estar longe do convívio. O que ela não suportava mais era estar segregada, separada. Quantas vezes nós nos sentimos separados? Como se Deus fizesse algo para todo mundo, mas não fizesse em nós. Como se todos recebessem de Deus, menos você. Você olha para o seu lado e vê as pessoas chorando, transbordando em Deus. Você olha para o outro lado e algumas pessoas gritando, recebendo de Deus. Você olha para frente e alguém cabisbaixo, meditando naquilo que Deus está falando. E você sequer consegue fechar os olhos. É hora de mudar essa situação na sua vida. Deus não desistiu de você. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer ver a sua vida transformada, para que você tenha uma vida plena com Ele. Deus não quer ninguém vivendo como morto e nem morrendo antes da hora. Deus quer mostrar para você que não existe impossibilidade de uma vida plena com Ele. É possível. Basta você acreditar. É possível. Viver plenamente em Deus é possível. É possível seus sonhos serem realizados em Deus. É possível. O seu ministério que estava morto ressuscitar. É possível. A sua vida que estava toda errada ser consertada. É possível. Deus está aqui nesta noite. Erga suas mãos assim. Se você quer tocar a orla do manto de Jesus, comece a acreditar naquilo que não é natural. Feche os teus olhos e acredite que nesse momento você está tocando a orla da veste de Cristo. Você acredita que o poder está sendo emanado aí na sua vida? Você acredita que algo está sendo transformado em você? Você acredita que você pode verdadeiramente ser um adorador, que adore a Deus em espírito e em verdade? Comece a se expressar para Deus então. Comece a falar com Ele então. Confesse o que você sente. Diga para Jesus quais são os seus medos.
O que tem te impossibilitado de tocar a Ele? Diga para Ele agora. Fala da sua vontade de tocar a orla das vestes dEle. Comece a expressar atitudes de um verdadeiro adorador. Você acredita que Deus está aqui? Eu acredito que Ele está transformando a sua vida agora. Porque no momento que eu preparava essa mensagem, eu senti que algo diferente aconteceu aqui dentro de mim. E eu quero confessar que a minha vida não estava plena em Deus. Se você tem vergonha, eu não tenho. Tinha algo dentro de mim que me impossibilitava de ter uma vida plena com Deus. E Jesus, eu quero que isso seja retirado. Jesus, eu preciso tocar as suas vestes com a mesma convicção que essa mulher tocou. Jesus, eu preciso tocar as suas vestes com a mesma fé que essa mulher tocou. Uma fé que vai me salvar, que vai me transformar. Porque eu quero ouvir e acreditar. Eu quero seguir não como mero espectador, mas eu quero ser um experimentador daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero dizer como Jó: antes eu te ouvia só, eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. De sorte que eu posso dizer, como Jó disse, no capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se você estiver em Deus, ninguém pode frustrar o seu ministério. Se você estiver em Deus, os teus sonhos estiverem em Deus, ninguém pode frustrar eles. Ninguém pode frustrar os seus objetivos. E agora, para desvendar essa mentira que o diabo tem colocado nas nossas vidas, nos fazendo esconder de Deus, ao conquistar o nosso direito na cruz, eu posso dizer, como Paulo disse: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Repita comigo: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Aplauda o nome dele e exalte o nome dele em nome de Jesus.